Outra boa notícia: a taxa de desemprego no Brasil recuou para 8% no segundo trimestre, informou hoje o IBGE. Trata-se do menor patamar para o período em 9 anos, desde 2014, quando o indicador marcava 6,9%. A renda média do trabalho, por sua vez, foi estimada em R$ 2.921, resultado relativamente estável ante o primeiro trimestre. A população ocupada com algum tipo de trabalho subiu para 98,9 milhões no período, um acréscimo de pouco mais de 1 milhão de pessoas em relação aos 3 meses anteriores. O Miguel Daúde já está aqui conosco para comentar essas duas boas notícias, né, Daúde? O recuo do desemprego e o aumento do consumo nos lares brasileiros, principalmente em função da queda dos preços dos alimentos. Eu queria saber qual que é a sua análise sobre essas duas notícias e que impacto elas têm para o nosso produtor. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. São excelentes notícias, né, Petri? Vamos começar pela queda do preço dos alimentos e também, evidentemente, pela renda, né, que se manteve estável, mesmo o governo injetando quase 90 bilhões na economia em termos de benefícios sociais. Isso é muito positivo. Se você tem o brasileiro, parte dos brasileiros com mais dinheiro no bolso, por menor que seja esse valor, ele vai em busca de alimentos. E isso acabou provocando exatamente uma demanda maior, mas o que é positivo nisso é que os preços caíram, né? Então, em relação à questão da procura, né, por alimentos e a queda da inflação, aí tem um dado positivo, significa que a oferta aumentou e as pessoas puderam utilizar os seus recursos para buscar esses alimentos. Quando nós fazemos uma comparação com os indicadores do desemprego, em que o salário médio, né, ele se manteve estável, agora eu estou já passando para a análise do desemprego, pois eu faço a junção das duas coisas. O que ocorre? Você teve, na realidade, uma queda dos desempregados, mas essa queda ela se deu exatamente em função de estatística, ou seja, você tem na avaliação do CAGED, aí eu faço uma diferença do CAGED e do IBGE. O CAGED é um sistema que o governo tem, que as empresas informam, né, mensalmente quantas pessoas contrataram, quantas pessoas demitiram. O saldo, negativo ou positivo, é esse número que nós divulgamos. E isso acabou tendo aí um saldo positivo. Nesse mecanismo que nós estamos observando muitas vezes, é que você tem uma demissão de uma pessoa, por exemplo, que ganha R$ 2.000 e você contrata duas pessoas por R$ 1.000. Então, você está tendo uma perda da qualidade desse emprego, mas você está tendo, sim, um aumento do número de pessoas, mas só que Agora, isso se Daúde, dá em decorrência da queda da renda. E aí, só para encerrar, não, Pedro, não, antes de você e o encerrar, IB, é porque a gente colocou na tarde assim o impacto no agro. Eu queria que você aproveitasse esse teu tempo final para falar um pouco como é que essas duas notícias repercutem no agro. bom, Petro, eu vou dizer aqui o que eu vejo quando converso com os produtores. Os produtores estão reclamando muito, né? Os custos subiram demais, os preços eles não estão, de uma certa forma, remunerando adequadamente a produção agropecuária. Isso em todos os sentidos, o pequeno produtor, o médio produtor. Você falava aí da soja, né? Eu fiz uma análise agora há pouco que em 2 meses, menos de 2 meses, os insumos agropecuários voltaram a subir 50%, né? O potássio, aqueles outros produtos, que é o Ureia. ureia, tiveram uma alta significativa e continuam subindo, né? Então, apesar de você ter tido um ajuste no preço dos alimentos para baixo, você teve um aumento de custo e a Perfeito. rentabilidade do produtor ela não melhorou muito. Aí você me pergunta, esse é o impacto? Sim, é um impacto não positivo para o produtor rural. O que está acontecendo
nós estamos tendo uma mudança que eu venho chamando muita atenção sobre isso, né? Em relação à conjuntura, é uma questão estrutural que Perfeito, está Cláudio. fazendo com que o produtor rural transfira a renda para o sistema financeiro. E isso, não há sinais de que isso vá melhorar daqui para frente, apesar da demanda. Então, Perfeito. portanto, emprego positivo, né? Isso não tem a dúvida, a inflação caindo em decorrência exatamente dos preços dos alimentos, mas alguém está pagando essa conta. E quem está pagando essa conta, professor Petri, é exatamente É, o produtor rural. Acho que eu respondi a sua pergunta. respondeu mesmo, a rentabilidade acaba diminuindo. Daúde, ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Um abraço, boa noite. Até segunda. Obrigado, igualmente. Valeu.